Um Deus maravilhoso. Amados irmãos, antes de falarmos acerca dos dons espirituais, eu não poderia deixar de expressar a minha gratidão ao nosso amado pastor Sérgio, sua digníssima esposa, pastora Priscila, seu filho Gabriel, sua família de sacerdotes, a todos os obreiros que compõem este ministério, a todos os amados irmãos. Não poderia deixar também de louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e expressar a minha gratidão pelo carinho que todas as vezes que o Senhor me concede estar aqui com vocês, assim vocês têm me recebido. Trago a paz por parte da minha esposa. Quero dizer aos irmãos que os irmãos me perdoem a sua ausência. Eu vinha vindo, ela vinha chegando do trabalho. Eu confesso que eu gosto de chegar assim que inicia o culto, porque tudo que acontece no culto é importante e eu gosto de participar de tudo também. Confesso que não tenho hábito de ser aquele pregador que chega no momento de pregar a palavra. Eu gosto de participar do culto e, por conta dos nossos compromissos, às vezes acaba a gente, por força maior, não conseguindo fazer o que de fato gostaríamos. Conversando aqui com o pastor Sérgio, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Uma segunda-feira, a semana começando. Acredito que a grande maioria trabalhou hoje, poderia estar no seu lar descansando para o dia de amanhã, mas você preferiu fazer a melhor parte, Veio à casa do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo, e tenha certeza que a tua vida aqui não é em vão. Tenha certeza que o nosso Deus, que já está falando desde quando iniciou esse culto, por intermédio dos louvores, as oportunidades que foram dadas, o Senhor já tem falado e há de continuar falando nos nossos corações. Amém? Tenha certeza que o mundo espiritual, ele não para. O mundo espiritual está todo instante em pleno exercício a favor da minha e da tua vida. Aleluia! Tenha essa certeza. Amém? Aqueles que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças. Amém. Amados e queridos irmãos, eu quero, nesta oportunidade, trazer para vocês uma mensagem expositiva. Qual a finalidade dessa mensagem? Expor esses versículos que fora escrito pela pessoa do apóstolo Paulo, expondo qual era o objetivo que o apóstolo Paulo escreveu acerca da importância e falando também acerca dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta aos irmãos que se encontram na região de Corintos, a cidade de Corintos, amado, era uma cidade da província grega, próximo de Atenas, e era uma cidade portuária. A cidade de Corintos era uma cidade portuária. E o apóstolo Paulo ficou lá aproximadamente 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Isso está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, onde ele se hospedou na casa de Áquila e Priscila. Os receberam ali e ele ficou ali fazendo a obra de Deus, Olha a irmã Priscila aqui, fez parte da história do apóstolo Paulo lá na cidade de Corintos. Queridos, essa cidade era uma cidade que ela tinha muitas influências pagãs. E por conta dessas influências pagãs, se fez necessário um esforço da parte do apóstolo Paulo para todos aqueles que começavam a receber Jesus como seu Senhor, viesse ter a compreensão de fato como que era ser cristão, de que forma de fato deveríamos seguir a pessoa de Jesus, uma vez que entendemos o seu sacrifício vicário, que está dentro do assunto,
mas que também é importante para a nossa compreensão. Às vezes acredito que nós temos uma compreensão, às vezes um pouco equivocada, no sentido de que a maior evidência do Espírito Santo na vida da pessoa é a transformação, é a redenção. Aleluia. A maior evidência que a pessoa pode ver na vida de um cristão. Esses dons são importantes e vamos falar deles. Mas a maior expressão da presença do Espírito Santo é quando a pessoa mostra que ela foi de fato redimida. Aleluia. Aleluia. Ela demonstra de fato que ela entendeu que a vida a qual ela tinha antes de Cristo era uma vida que desagradava ao Senhor. Sim. E quando ela começa a demonstrar esses frutos, que inclusive as evidências que tinha na vida dos apóstolos, eram as evidências que tinha na vida dos pais da igreja, e era a evidência que tinha na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela atraía as pessoas muito mais pela redenção que havia tido na nossa vida, do que propriamente na palavra pregada. As pessoas olhavam a vida deles e viam que eles viviam de uma forma diferente. E aquela forma diferente que eles viviam era uma forma harmoniosa, era uma forma respeitosa, era uma forma que ninguém se colocava maior do que ninguém. Tanto que a igreja primitiva, quando nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que as pessoas catavam tudo que tinham, vendiam e iam e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, como grandes homens de Deus que eram, eles dividiam igualmente para todo mundo. Então não tinha aquele negócio, fulano tem mais do que Beltrano, não. E isso não gerava nenhum problema. E isso, para eles, era satisfatório. E era uma grande evidência que as pessoas na época não tinham. E quando eles viam aquela situação, eles falavam, meu Deus, por que as pessoas conseguem viver desta forma? E as pessoas que viam que a forma como eles viviam era melhor do que a forma que eles viviam. Então, queridos, a maior evidência do Espírito Santo na vida da pessoa é a sua redenção. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Brigava, não briga mais. Era usurento, já não é mais. Por quê? Porque às vezes, queridos, a gente, pentecostais, a gente acha que a pessoa tem o Espírito Santo quando ela fala em línguas. Não, isso são dons. Ou é selado ou batizado, no Espírito Santo. Isso é um dom que Deus concede a ele hoje na pessoa do Espírito Santo. Mas a maior evidência que nós precisamos compreender é a nossa redenção. Quando você vê a pessoa com uma vida piedosa, você olha e fala, de fato, realmente aquele ali tem o Espírito Santo de Deus. Até mesmo, queridos, porque nós entendemos que se não for o Espírito Santo de Deus, eu costumo dizer, tudo que eu faço de ruim, isso vem de mim mesmo. E tudo que eu faço de bom vem de Deus. Então, tudo que nós fazemos de bom é o Espírito Santo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero já à minha porta. Porém, graças a Deus por isso, nós somos pessoas redimidas. Aleluia. E hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor com o objetivo de buscar os dons. Mas precisamos entender, irmãos, as coisas com Deus, ela não acontece por simplesmente acaso ou por simplesmente vaidade. Deus não dá para ninguém um dom do Espírito simplesmente por sua vaidade. Eu sou cristão, eu quero dom de cura. Porque eu sou cristão e quero dom de cura, não significa que Deus vai me dar. É sobre essas questões que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. E quando nós falamos a respeito da cidade de Corinto, nós precisamos entender o contexto que era esta cidade. A cidade
seguindo o padrão grego, era na antiguidade majoritariamente politeísta. Seus jogos estilísticos, por exemplo, eram feitos em honra a Poseidon, que era o deus do mar. Olha como eles eram idólatras. Além de Poseidon, existia também o templo de Apolo e Afrodite. Essas eram os deuses que agiam na região dos gregos, e em específico na cidade de Corinto. Porém, olha o que um homem de Deus faz quando ele chega num lugar. Porém, após a visita do apóstolo Paulo, não só uma boa parte dos habitantes foi convertida ao cristianismo. Aleluia! Mas também ele mudou a cultura. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo converteu metade da cidade e mudou a cultura da cidade. Eu creio, Jesus. Cultura religiosa da cidade tornou-se monoteísta. Quando antes de Paulo ir, adoravam a vários deuses. Depois que Paulo chegou, Paulo falou: pera aí, agora eu vou mostrar para vocês de fato quem que é Deus. Aleluia! E começou a pregar Jesus Cristo. Eu venho aqui com o poder de Cristo. Aleluia! Glória! A quem os judeus crucificaram. Aleluia! E começou a pregar na cidade de Corinto. E essa cidade era uma cidade difícil. Por que ela era uma cidade difícil? Por conta das questões culturais, por conta das questões religiosas. Eles adoravam Poseidon, Afrodite e tantos outros deuses. Em Éfeso e Corinto, era um elo ligado entre Roma, capital do mundo. Naquela época, assim como os Estados Unidos hoje temos como centro do mundo, na época era Roma. Roma era o país que estava em ascensão. Então, tanto que o apóstolo Paulo falou que esse evangelho tinha que chegar a Roma, representando Roma como os confins da terra, ou seja, chegava em Roma, a propagação do evangelho haveria de chegar a todas as nações, como de fato chegou até nós nos dias de hoje. Então nós vemos que era um elo ligado entre a capital do mundo, e vinha pessoas também do Oriente Médio. Quando Paulo chegou lá, havia cerca de 500 mil pessoas vivendo na cidade. Era um momento de prosperidade na região, com comércios e marinheiros ansiosos para trabalhar nas docas da cidade. Tinha escravos libertos, né? Tinham sido libertos e estavam na cidade. E também perambulava pelas ruas de Coríntio dia e noite. E olha a situação que era a cidade: cheio de meretrizes. Os escravos iam perambulando pelas ruas de Coríntio dia e noite. Aí tinha as meretrizes, cortesãs, eram abundantes. A prostituição na cidade era algo, infelizmente, assim, de uma forma, para você ter uma ideia, queridos irmãos, era até legalizado. Lá as meretrizes eram abundantes. E vinha pessoas de Roma, pessoas da Grécia, do Egito, da Ásia Menor. Na verdade, todo mundo na região do Mar Mediterrâneo apreciava um clima de libertinagem, prevalecia na cidade de Corinto. Olha, irmãos, tanto que o apóstolo Paulo, numa das cartas também que ele escreve para a igreja de Corinto, que inclusive é até um dilema nos dias de hoje acerca do véu, o que acontecia? As mulheres que praticavam a prostituição, os homens, né, na sua ignorância, pegavam elas pelo cabelo, e isso acabava machucando as mulheres. E quando as mulheres se convertiam, Paulo orientou que, para eles demonstrar que elas já não faziam mais essa prática, que elas cortassem o cabelo e colocavam um véu, que era o véu para simbolizar que elas já não praticavam mais a prostituição. Então, olha o contexto que era a cidade de Corinto. Cidade difícil, irmãos.
O apóstolo Paulo estava lá pregando. Essas foram as pessoas que eventualmente formaram a igreja de Corinto. São as pessoas que formaram a igreja de Corinto. Eram essas pessoas que foram se convertendo. Pelo apóstolo Paulo, no ano 51 depois de Cristo, tiveram que aprender a viver juntas em harmonia, embora fossem de diferentes origens sociais, econômicas, geográficas e religiosas. Então imagine, irmãos, igual aqui no nosso país, japonês, espanhol, português, americano, inglês, todo mundo se convertendo. O apóstolo Paulo, vocês têm que conviver em harmonia. Vocês têm que viver em harmonia. Não importa o país de origem que você era, ou que você é. Você precisa hoje entender, aleluia, que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E era sobre isso que Paulo pregava. Era sobre isso que Paulo ensinava. E esse era o contexto da realidade da cidade de Corinto. Aí nós vamos entender aqui por que ele foi falando depois acerca desses dons. Para ter uma ideia, vários aspectos de organização social daquela época contribuíam para o rebaixamento da moralidade na cidade nos tempos bíblicos. A política romana de pão e circo, ou seja, os romanos era pão e circo, né? Catava lá, colocava o povo no coliseu e dava pão para todo mundo e fazia aquela tragédia para divertir o povo. Era o que acontecia também em Corinto. Era nesse contexto que Paulo estava pregando o Evangelho. A prostituição não só era uma instituição reconhecida, mas pela influência dos cultos de fertilidade na Ásia Menor, especialmente na Síria, na Fenícia, tornou-se uma parte de ritos religiosos em certos tempos. Praticavam isso, falando que isso era algo religioso para abençoar a fertilidade. Olha a realidade que era, queridos, que Paulo estava pregando o Evangelho. A cidade de Corinto continha um templo, a chamada Afrodites, ou Vênus, localizada no topo de uma colina fortificada, onde servia mais de 1000 mulheres chamadas prostitutas sagradas. Olha como que era a situação, irmãos. Lá na cidade de Corinto, o negócio era difícil. E Paulo pregando. Por esta razão, o apóstolo Paulo, às vezes, teve que lidar duramente com os novos convertidos que moravam em Corinto. Paulo pegava no pé, vigia, varão, toma cuidado. Inclusive, queridos, precisamos compreender. Quando nós usamos o termo a carne é fraca, isso não é para te justificar, isso é para te alertar. Quando o Senhor escreveu a carne é fraca, não foi para me chegar, ai pastor, pequei, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Não, não é para justificar, é para te alertar. O que ele estava dizendo? Toma cuidado, não vacila, porque a carne é fraca. Não para mim chegar aqui me justificando, ai pastor, eu fiz porque a carne é fraca. Não, irmãos, não é justificação, é alerta para a igreja. Glória! Porque isso, queridos, era o que o apóstolo Paulo também combatia: interpretação da palavra. Sim. Porque é fácil interpretar a Bíblia ao meu favor daquilo que me convém. Mas a Bíblia não é para ser interpretada, é para ser compreendida. Aleluia. A Bíblia é para ser praticada. Nós precisamos. Lembra de Filipe? Deus transladou Filipe lá, o eunuco lendo a palavra. Filipe chegou do lado dele e falou: entende tu que lê? Ele falou: como posso se não tem quem me explique? Aí Filipe foi e explicou para o eunuco. E ele começou a entender. Falou: eu quero me batizar. Aí Filipe: precisa de um lago. Falou: ali, ó. O que me impede? Olha o lago ali. Falou: vamos lá. Batizou. Então, queridos, essa situação, tanto que nós vamos ler aqui, que ele vai falar discernimento. Ter discernimento, queridos.
Porque tem muita gente aí falando muita coisa. A boca fala o que quer. E nós temos que ter discernimento, aleluia. Se provém de Deus ou não. E é sobre isso também que o apóstolo Paulo combatia na cidade de Corinto. Muitos templos tinham sala de jantar, onde ocorriam refeições, parte do culto a deuses. Evidências arqueológicas indicam que eram comum na região de Corinto. Fato que embasa os problemas. Isso está abordado no livro de Coríntios, na carta do apóstolo Paulo em Coríntios, no capítulo 8. Onde que ele está falando ali acerca das refeições que era oferecida a deuses. Então, amados, esse era o contexto da cidade de Corinto. E quando Paulo entende que as pessoas estavam se convertendo, estavam aceitando ao Senhor, o nome do Senhor estava sendo glorificado, o apóstolo Paulo falou: eu preciso começar agora a orientá-los. Então hoje nós precisamos sermos orientados. E ele começa a falar acerca de dons. E é interessante que quando ele fala assim, um só Espírito. Por que ele fala um só Espírito? Tem um porquê. Porque eles adoravam vários deuses que praticavam várias coisas. E quando eles aceitavam a Jesus, Paulo falou: peraí, aqui o negócio é diferente. Aqui o negócio não é bagunçado, não. Aleluia. Aqui há vários dons, mas é só o Espírito que oferece toda essa diversidade de dons. Aleluia. É um só. Então você tem que entender, outrora, você não vê o que ele fala? Outrora, como vocês sendo gentil adoravam deuses pagãos, aqui não. Aleluia. Aqui você não precisa trazer um monte não, aqui é um que dá um monte. Aqui é um só que faz tudo. Aqui é um só que muda tudo. Aqui é um só que transforma tudo. Aqui é um só que nós glorificamos. Aleluia! Meu Deus! Começa a alertar. Então precisa entender. Não pensa que para você ter profecia é um espírito. Dom de discernimento é outro. Não, é esse que vai dar. Mas agora, queridos, está o ponto-chave que Paulo começa a falar para eles. Vocês têm que entender que esses dons que o Senhor distribui através do seu Espírito tem que ser útil, tem que ter utilidade. Você buscar esse dom para dormir, Deus não dá. Deus dá dom para quem utiliza. Você tem utilizado o teu dom? Você tem exercido o teu dom? Você tem manifestado o teu dom? Ah, Senhor, me dá o dom da cura. Eu não vou no hospital nem quando eu estou doente. Eu quero o dom da cura. Deus fala, peraí, você não está ruim, vai para o hospital, você quer o dom de cura. Né? Isso é verdade. Ah, Senhor, me dá dons de discernimento da palavra. Pega uma vez no dia a Bíblia para ler. Tem que ser útil. Tem que ter utilidade, querido. Entenda. A igreja, que somos nós, ela vai muito mais além do que essas paredes. Sim, Jesus. Não pense você que para você exercer o seu dom, só se o pastor te der oportunidade. Não, amado. Você exerce o seu dom, você manifesta ele no trabalho, é na escola, é na família. Aleluia! E é sobre isso que Paulo estava falando. A igreja vai crescer. Sabe por quê? Porque você vai manifestar os seus dons. Glória a Deus. Tem que ser útil, é a Bíblia que fala. É a Bíblia que está falando para os irmãos de Coríntios e para nós. Deus, ele dá dom. Você pede, ele dá. Isso. Mas se você não utilizar, por que os apóstolos operavam as maravilhas? Por que o apóstolo Paulo foi o homem que foi? Porque o homem se entregou, aleluia. A sua vida, a dedicação, aleluia, a andar na vontade do Senhor. É fácil, queridos? Não é.
Mas só que veja bem, olha que contexto que a igreja de Coríntio estava implícita. E nós hoje estamos diferente disso? Olha a Cracolândia aí. Olha os prostíbulos aí. O apóstolo Paulo falou: vocês têm que brilhar no meio desses lugares, demonstrando, aleluia, que vocês têm um Deus que te redimiu, um Deus que te transformou. Aleluia! Sabe o que é redimir, irmão? É você catar algo danificado e consertar. Aleluia! Aleluia. Está compreendendo? Aleluia. Remissão, redimir. Pega algo que estava quebrado, estragado e conserta. Era nessas condições que nós nos encontrávamos, espiritualmente falando. É verdade. Quem éramos nós quando Jesus nos encontrou? Se eu começar a falar aqui para vocês o que eu era, você vai falar: meu Deus do céu, pastor, nunca mais traz esse pastor aqui não. Queridos, porque a palavra do Senhor, ele fala isso: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Eita Deus, aleluia! Sabe o que a igreja de hoje precisa fazer, irmãos? Nós precisamos separar o pecado da pessoa. Em que sentido, pastor? É que quando você vai falar do amor de Cristo, você não pode olhar para o pecado dela, você tem que olhar para a alma. Deus nunca prova os erros, mas Ele ama o que erra. Quando você fala de Cristo, não significa que você está compactuando com as coisas erradas que Ele faz, mas Ele também é merecedor da misericórdia do Senhor, assim como um dia eu fui. E olha a história da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo falando para eles: vocês que estão aceitando a Jesus e querem esses dons, vocês têm que fazer que esses dons que vocês estão buscando seja manifesto no meio dessas pessoas. Querido, pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha, pastor pastoreia. Nossa, pastor, tem que trazer mais gente. Não, quem tem que trazer é você, o pastor pastoreia. Você que gera. Queridos. Desta maneira. Não é ovelha gera ovelha? Sim. E o pastor faz o quê? Pastoreia. Cuida da ovelha. Não é? Então, queridos, esses dons nós temos que querer. E precisamos deles. Somos necessitados deles. Sim. Mas só que nós não podemos, queridos, sermos egoístas. Temos esse dom para querer ficar conosco de vaidade. Aqui no meu mundinho, oh Espírito Santo, obrigado por falar em línguas. Mas se você não exercer o dom que Deus te deu, aonde Ele te plantou, em que você vai ser útil? É a palavra de Deus. Tem que ter utilidade, queridos. Todos nós temos utilidade na mão do Senhor. Aleluia! Não existe aquele cristão que Deus te chamou só para ser salvo. Ah, pastor, Deus me chamou para ser salvo e eu vou ser salvo e estou aqui quieto para ser salvo. Não! Porque o cristianismo, ele não é singular. O cristianismo, ele não é egoísta. O cristianismo é para todos. Aleluia! Eu não posso achar que hoje Deus me alcançou, cada um dos seus problemas. Ah, me alcançou, graças a Deus. Você que se vira para ser alcançado. Não, irmão. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo está pregando na igreja de Corinto, instruindo os irmãos, por intermédio da sua carta, falando que Deus, depois que Cristo nosso Senhor ascendeu ao Pai, Ele fez uma promessa, que enviaria o outro Consolador, Aleluia! que estará conosco, não estaria, estará conosco até a consumação do século. Aleluia! Queridos e amados irmãos, eu vou falar algo para vocês verem como as coisas de Deus é séria. Se você chegar na tua casa, no teu trabalho, ou no seu apartamento, e abrir a janela da tua casa, e ficar pregando ao vento.
pregando. Entenda uma coisa: as pessoas que estão ouvindo, ainda que elas não aceitem, Deus já não tem mais elas por inocente. Se você ficar na praça aqui pregando, as pessoas passam e te ignoram, ouvem, mas te ignoram. Naquele grande dia, Deus não tem mais elas como inocente. Ah, Senhor, eu ouviu sim, meu filho, Sérgio, estava lá na praça falando e você ouviu e ignorou. Então não tem você por inocente. Queridos, a coisa com Deus é sério. A pessoa acha que, não estou preparado ainda para me batizar, Deus vai entender. Não vai entender não, Deus já não tem mais por inocente. Ouviu o que é a verdade, só não se deixou ser liberto por ela, que a palavra do Senhor fala, ouvireis a verdade vos libertará. Não quer ser liberto, mas que ouviu. Então, queridos, as coisas com Deus é sério. Os sinais estão aí. E Deus conta com quem? Conta conosco. Aleluia. Conta comigo, conta com você. Aleluia. Por quê? Porque Ele quer alcançar outras vidas também. E essas vidas precisam ser alcançadas. Aleluia. Por nós. Que Ele nos concedeu esses dons. Aleluia. Irmãos, a coisa é séria, irmãos. Eu fui, hoje é segunda, fui quarta-feira, fazer uma visita a uma irmã que se encontra internada lá no hospital, ali em Guarulhos, aquele do Bipo Brasileiro. E fui lá visitá-la com a minha esposa. Ela já é uma senhora. Você vê como que as coisas, irmãos, são. Foi trocar o marca-passo. Chegou lá e descobriu que estava com Covid. E está na UTI. E fomos visitá-la. E falei para ela, falei assim, irmã Alzira, a senhora já está aqui um mês, eu vim aqui fazer um culto com a senhora. Pastor, falei, eu, a senhora, Arlex, tua filha, vou fazer um culto aqui a Deus. E cantei hinos da harpa, preguei. Irmãos, a gente acha que é loucura isso. A hora que eu saí da porta do quarto dela, estava todo mundo assim no corredor. Ô pastor, me unge! Ô pastor, ora por mim! Ô pastor! É assim mesmo. E eu olhei e falei, Deus, tem de misericórdia da minha alma, como eu sou um inútil. O Espírito Santo falou, Fernando, para que você quer esses dons? Aí as pessoas aí vão tapa na minha cara, irmãos. Pastor, eu fiquei mistificado. Na hora que eu saí da sala, eu tomei até um susto. O senhor estava cantando hino aí? O senhor estava pregando? O senhor vai falar por mim, eu gemi. Irmãos, tudo era situação. Meu Deus, e a enfermeira começou a falar, gente, não dá mais, não tem mais horário de visita, ele precisa sair. Por que, querido? Se a enfermeira não deixa, eu estava lá até agora. É verdade. Oh, meus irmãos. É sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. Vamos lá, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Utilidade, irmãos. Tem utilidade. A um Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, fé. Ó, irmãos, como que as coisas com Deus é tremendo, até fé, queridos. A gente precisa ter esse dom, o dom da fé. Às vezes a gente quer alcançar outras coisas, algumas coisas, e a nossa fé não alcança. Pede para Deus, Deus, me dá esse dom, o dom de fé. Eu mesmo estou com fé que eu vou levar tudo esse celular aqui de presente. Tenho fé nisso. O pastor Sérgio falou, quando pregam lá, o pessoal oferta celular, pastor, tudo. Brincadeira
brincadeira com você. Mas precisamos, queridos. Precisamos. É a palavra do Senhor. Utilidade. Tanto que você vê que antes dele falar dos dons, ele fala, tem que ser útil. Porque se não for útil, você quer para quê? Não tem lá, ó, colocar a lâmpada, o candeeiro debaixo da cama, vai clarear o quê? Para que você quer o candeeiro? O candeeiro tem que ficar pendurado para clarear, para enxergar, para ver. Ô irmãos, o apóstolo Paulo, nós lemos aqui a história da cidade de Corintos, uma cidade idólatra, uma cidade de pessoas perversas. Era mais ou menos, acho que quase uma Sodoma e Gomorra aquilo lá. Para ter uma ideia, havia um templo, a Afrodites e a Vênus, que tinha mais de 1000 prostitutas intituladas a deuses. Olha! E Paulo lá, irmãos, o apóstolo Paulo, um homem, mudou não só a história religiosa da cidade, mas a cultura. Mudou a cultura da cidade, irmãos. Meu Deus, você olha para mim e fala, meu Deus do céu, Jesus amado, me ajuda, Jesus. Que nesta noite, queridos irmãos, com a graça do nosso Deus e com a ajuda do Espírito Santo, você peça para o Senhor, Senhor, me ajuda a saber qual o dom que eu tenho para ser útil a tua obra. Porque todo mundo tem utilidade, irmão. Todo mundo tem utilidade. Eu mesmo, eu sei que eu não tenho dom para cantar. Eu vou pedir dom, você me dá o dom para cantar. Deus fala, meu filho, não quero acabar com a espiritualidade do culto, não. Fica quietinho aí. Amém, Deus. Então eu acompanho os grupos e vou, tá? Mas sozinho nem arrisco. Mas, graças a Deus, Deus, pela tua infinita misericórdia, tem me capacitado para poder trazer instrução aos nossos irmãos. E eu tenho me esforçado, procurado fazer a minha parte também. Então, querido, que nesta noite você saia daqui com o teu coração aberto e com a tua mente focada naquilo, aleluia, que é o seu dom e que te traz prazer. Eu vou falar uma coisa, irmão. Eu sei que eu tenho muito a aprender ainda, mas se tem algo que eu amo é pregar. Tenho prazer de pregar, irmãos. Se sair daqui agora, vamos prega na vigília lá, prego. Inclusive a minha filha fala assim, meu pai tá louco, anda com martelo, onde ele para ele prega. Graças a Deus por isso, irmãos. Eu sou oportunista. O cara começa a falar do Corinthians, já falei, converter ele. Brincadeira, irmão. Brincadeira. Brincadeira. Hoje eu tô Copa do Brasil. Então, irmão, a gente pega as oportunidades, entendeu? A gente pega as oportunidades, seja como o apóstolo Paulo, aproveita as oportunidades. O apóstolo Paulo era um tremendo oportunista. Às vezes, as nossas oportunidades, às vezes não alcança aquilo que nós gostaríamos que alcançasse. Mas não importa, irmãos. O apóstolo Paulo, antes de ir para Corintos, dentro mesmo da Grécia, em Atenas, ele começou a pregar. E lá, em Atenas, eram tantos deuses, como nós vimos aí, que inclusive tinha um templo chamado Templo do Deus Desconhecido, que está em Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo entrou lá e foi uma das melhores pregações na visão dele. Uma das melhores ministrações a respeito de Cristo que ele fez naquele lugar. Aí ele concluiu a mensagem falando assim:
Esse Deus desconhecido a quem vocês servem é o Cristo a quem eu prego. Aleluia. Aleluia. Bom fosse se as pessoas fizessem igual vocês, mas ninguém, todo mundo quer, né? Mas nós vamos continuar com esse Deus desconhecido aqui mesmo. Mas ele fez a parte dele. Tanto o propósito do Paulo, ele era na época como se fosse, acho que um engenheiro, ele fabricava tendas. Aí ele foi fabricar tenda. Aí Deus falou para ele: ó Paulo, o que você está fazendo? Ah, senhor, fui lá em Atenas, preguei e tal. Ele falou: não, amigão, você vai para Corinto. Preparou a Paulo e Priscila. E ele, ó, foi para Corinto, ganhou a cidade inteira, como nós vimos, mudou a cultura da cidade. A cidade era politeísta, se tornou monoteísta. Oh, meu Deus! Olha, irmãos, sabe por quê? Porque ele entendeu, aleluia, que Deus tinha dado dons a ele, aleluia! E que ele precisava colocar os dons em prática, aleluia! Oh, lava sobre, canta, lava câmbio! Deus de poder e glória, aleluia! Senhor, em nome de Jesus, Senhor! Deus, eu profetizo teus dons sobre a tua igreja! Que os teus filhos saiam revestidos da tua graça! Saia cheio da unção do poder que vem do alto sobre as nossas vidas, para ser útil na tua obra, para a glória de Deus. Aleluia! Fechei a Bíblia, meu horário se foi. Aleluia, Jesus. Estou terminando. Aí às vezes a gente fala assim: Senhor, me usa para mim mudar aqui os colaboradores da empresa com qual eu trabalho. Aí Deus olha e fala: meu amigo, você nunca me fez uma oração nem no banheiro. Você nunca perdeu uma oportunidade para ler uma palavra no horário do almoço. Como você quer que essas pessoas, você ganhe essas pessoas? Irmãos, entenda uma coisa. Não tem como a gente virar e falar: eu não falo porque não vejo oportunidades. Não. O que mais tem é oportunidade. Agora precisa a gente ter prazer em fazer isso. A empatia, irmãos. A igreja do século XXI vai começar a voltar a ter empatia pelo teu próximo. Finalizei, pastor. Eu estou indo na cidade fazer um serviço na casa de um cliente, lá na Vila Olímpia. Aí coloquei no Waze, não sabia muito bem chegar lá, coloquei no Waze. Aí me mandou ali pela Rio Branco. Aí eu estou com o carro parado no farol, o camarada com o carro na frente. Vem um filho do cão daqueles lá, enfia a mão no carro na minha frente. Enfia a mão, arranca o celular do carro da frente e sai correndo. Eu falei: meu Deus, vou engatar uma primeira e vou passar por cima. É a primeira coisa que fiz. Né? Aí na hora eu falei: meu Deus, o que eu estou falando? Né, pastor? Eu falei: meu Deus, o que eu estou falando? O que ele está fazendo de fato não é certo. Mas quem sou eu? O Senhor não me colocou na condição de juiz. Pai, tenha de misericórdia da pessoa que foi lesada na frente. Salva esse filho do cão que correu, mas usa alguém ali na frente ali para catar ele. Está entendendo isso? É fácil, não é? Precisamos. Que Deus nos abençoe. O nosso Deus, bondoso e misericórdia, continue falando fortemente ao teu coração. E que você saia daqui mais desejoso do que você entrou. E exercitar os dons que lhe foi dado. Deus abençoe os irmãos. Obrigado.